Mais uma virada de mês, entramos em outubro, saiu setembro e acabei de compartilhar com os meus clientes um e-mail com fechamento mensal, com a performance da carteira deles, com as ofertas públicas principais em andamento agora em outubro, tanto de renda fixa quanto de renda variável, de fundos. É, Se você não é meu cliente, não recebeu esse e-mail, mas igual eu vou te entregar um pouco de conteúdo. Eu vou falar aqui sobre os principais acontecimentos no mês de setembro e o que esperar daqui para frente, principalmente em termos de decisões econômicas a nível de Brasil e de Estados Unidos. Vamos começar pelo nosso querido Brasil. Saiu o PIB do segundo trimestre e foi bem positivo, foi de 1,4%, acima da expectativa que era de 1%, mostrando aí uma demanda doméstica bem aquecida e uma resiliência da nossa economia. A inflação de agosto teve uma leve queda de 0,02%, mas ajudou a puxar o acumulado de 12 meses para 4,24%. Já esteve mais alto esse acumulado de 12 meses, mas ainda está acima da meta nossa, que é de 3%. E também a preocupação com a inflação futura segue muito elevada. Não à toa, na reunião do Banco Central, tivemos no mês de setembro uma super quarta, definição aí de taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ocorrendo simultaneamente. E aqui no Brasil, essa preocupação com a inflação fez com que o nosso Banco Central subisse a taxa de juros em 0,25%, elevando ela de 10,5% para 10,75% ao ano. Muito em preocupação dessa economia que está resiliente, do PIB que segue crescendo, do consumo que segue elevado, e consumo elevado leva para a inflação. Então, por isso, o Banco Central elevou a nossa taxa de juros para tentar conter essa inflação, principalmente a expectativa da inflação futura. Nesse contexto de elevação de taxa de juros, quem sofre mais é o Ibovespa, que fechou o mês ali com uma queda, fechou próximo de 131 mil pontos, depois de ter atingido quase 136, 137 mil pontos. E o dólar também deu uma enfraquecida, ou seja, o real se valorizou e fechamos ali o mês com o dólar em torno de 5,45, representou uma queda aí leve, em torno de 3%. Falando de Estados Unidos, o principal destaque foi justamente na super quarta, onde tivemos a definição da taxa de juros aqui e lá, e os Estados Unidos fez o primeiro corte desde março de 2020. Os Estados Unidos, desde 2020, não fazia nenhum corte na taxa de juros, tinha justamente subido ela para um patamar bem elevado, maior patamar das últimas 2 décadas, e vinham mantendo essa taxa bem elevada desde então. E o mercado já vinha aguardando que os Estados Unidos iniciassem um ciclo de corte, e o mercado estava dividido, até uma tendência maior para um corte de 0,25. A surpresa foi positiva, porque eles começaram com um corte mais agressivo, um corte de 0,5%. Como lá eles trabalham com bandas, a taxa de juros atualmente, então, ela baixou nos Estados Unidos para um patamar de 4,75% a 5%. Em termos de expectativa para as próximas reuniões, ainda tem mais 2 reuniões para decisão de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A expectativa é que aqui no Brasil a gente veja uma elevação da Selic, ela atingindo um patamar aí próximo de 11,5%, 12%. E nos Estados Unidos o mercado espera aí mais 2 cortes, estão divididos se a soma desses 2 cortes vai ficar em torno aí de 0,5 ou de 0,75. Nós tivemos também o primeiro debate entre os candidatos à presidência Donald Trump e Kamala Harris. Eles discutiram vários temas e o mercado saiu meio dividido, uma linha achando que foi ali um empate mais técnico no debate, e uma linha mostrando que a Kamala Harris saiu um pouco mais fortalecida do que se esperava, saindo aí talvez como uma leve vencedora desse debate. E as pesquisas divulgadas após o debate seguem mostrando um empate técnico, mostrando que a eleição que ocorre já em 5 de novembro, de fato, está bem acirrada e o mercado ainda segue muito dividido. Diante desse cenário e com esse corte de juros, as treasuries americanas de 10 anos apresentaram uma queda, ficando ali em 3,8%, e o S&P não para de renovar máximas atrás de máximas, fechando o mês ali positivo em 2,4%, cotado ali em torno de 5.750 pontos. Falando um pouco de Ásia, mais especificamente China, os dados de atividade econômica novamente vieram fracos e fez com que o Banco Central deles tomasse uma atitude de anunciar um maior pacote de estímulos desde o início da pandemia, baixando taxas, estimulando aquisições, injetando dinheiro de fato na economia. E dessa vez o mercado parece que gostou desse estímulo que o governo lançou, colocou fé nessas medidas e a bolsa chinesa respondeu, chegou a subir 8% em um único dia, maior crescimento desde 2008, e acabou fechando o mês com um acumulado ali de 21%. Na Europa, também teve decisão de juros e, como já era esperado,
tiveram um corte de 0,25%, baixando a taxa deles para em torno de 3,5%. Na coletiva de imprensa, após essa decisão, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela se pronunciou dizendo que as próximas decisões vão depender dos dados, mas o mercado espera ainda mais cortes, dado que a economia lá deu uma enfraquecida e a inflação vem convergindo para a meta deles. Por fim, vou deixar aqui a foto com as projeções macroeconômicas do time da XP.